dia a todos. Primeiro, desculpe o nosso pequeno atraso, que a volta do feriado, somado com mudança de horário, tudo isso complica às vezes a chegada. A gente aguardou um pouco para as pessoas que estavam chegando, mas enfim, é um grande prazer abrir esse evento, que é um evento sobre arbitragem e administração pública. Foi um evento concebido numa conversa com o Lauro Gama, que é um dos procuradores do Estado, hoje símbolo da arbitragem hoje no Brasil, um árbitro experiente, com muita dedicação ao campo da arbitragem, atuação também institucional em matéria de arbitragem. Então, o Lauro, a gente conversando lá informalmente no Centro de Estudos, tivemos a ideia de fazer um evento específico sobre a arbitragem e administração pública, que foi um tema que chegou a ser abordado num dos painéis do nosso evento sobre inovações do direito público e despertou muito interesse. Então a gente resolveu fazer um evento específico sobre isso, traçando, basicamente, enfrentando as diferenças entre a arbitragem pública e a arbitragem privada. E a programação foi toda elaborada em conjunto com o Lauro. A gente procurou selecionar pessoas que têm o maior destaque nessa matéria. E, para abertura, a gente convidou o procurador do Estado, Gustavo Birenboim, que também tem grande atuação, vasta atuação em arbitragem, além de ser professor altamente reconhecido de direito administrativo, como todos vocês já sabem. A ideia desse seminário é um pouco também a gente chamar a atenção para uma minuta de projeto de lei que foi elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado, que está hoje na Casa Civil, disciplinando a arbitragem de decreto, de decreto que está hoje na Casa Civil, disciplinando a arbitragem por parte do Estado. Então, esse pode vir a ser um marco normativo importante para essa matéria, e o nosso Procurador-Geral, Leonardo Espíndola, está totalmente imbuído do espírito de criar essa nova realidade no Estado do Rio de Janeiro, assumindo aí, digamos assim, uma certa, junto com outros estados da federação que já estão fazendo isso, assumindo o papel de ponta na arbitragem, em que o Estado do Rio de Janeiro, de fato, responde por não atuando diretamente, mas o Estado também, nas arbitragens privadas, responde por uma quantidade muito grande de arbitragens. Então, a ideia é um pouco explorar esses aspectos em clima informal, uma discussão com as conferências e as palestras que vão ser proferidas a seguir. Eu passo a palavra, então, ao nosso Procurador-Geral do Estado, agradecendo pelo apoio a esse evento, para a sua saudação de abertura. Obrigado, Anderson. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no Auditório Machado Guimarães, procuradores, servidores, colegas de fora, estudantes de Direito. Quero dar os parabéns ao Centro de Estudos Jurídicos por essa iniciativa, dar os parabéns ao Lauro Gama, coordenador científico dessa matéria tão importante. Acho que a arbitragem é uma realidade hoje no Brasil, Rio de Janeiro, obviamente, com a Procuradoria tendo aqui diversos nomes, como bem o Anderson destacou, de ponta na arbitragem privada, o Gustavo Birenboim, que é o nosso palestrante, o próprio Lauro Gama, o Gustavo Fernandes, o Sérgio Mannheim. Nós temos aqui uma comissão que elaborou essa minuta de decreto para regular a participação do Estado nas arbitragens. Essa minuta hoje está na Casa Civil, a gente tem esperança que ela seja publicada ainda até o final do ano, dando aí uma estrutura jurídica e maior densidade na regulação do papel do Estado nessas arbitragens. O Estado do Rio de Janeiro tem ainda um contato muito incipiente com as arbitragens. Nós temos uma arbitragem em andamento, que é a questão conhecida do Maracanã, né, relativa à concessão do Estado. Eu espero que ela termine numa composição. Tenho esperança que essa arbitragem não chegue a um fim com uma decisão arbitral. Existe uma negociação em andamento, que é mais ou menos pública, um assunto que é muito demandado pela imprensa fluminense, carioca, até nacional. Mas eu queria destacar o trabalho dessa comissão, que é a participação do Sérgio Mannheim, da Tatiana Simões, do Lauro, do Flávio Amaral, do Gustavo Fernandes, que eu acho que é um trabalho que mostra o pioneirismo da Procuradoria-Geral do Estado nessa matéria. Então,
Acho agora que queria passar a palavra para o Lauro aqui, como coordenador científico desse debate, só para dar uma pequena saudação. O Lauro vai falar, eu acho que a síntese, o relatório de síntese do programa, só para o Lauro fazer uma saudação como coordenador científico do debate. Bom dia a todos. É um prazer, enfim, estar aqui mais uma vez nesse auditório, falando de arbitragem. Eu queria destacar o apoio contínuo e muito sólido que a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro também vem dando, do ponto de vista acadêmico, à divulgação da arbitragem no Brasil. Vocês todos devem saber que há mais de 5 anos aqui nesse auditório se realiza também a Conferência Internacional de Arbitragem do Rio de Janeiro, um evento que se encontra definitivamente inscrito no calendário nacional e internacional da arbitragem. E eu queria apenas reforçar a importância do estudo, da divulgação, do conhecimento da arbitragem envolvendo entidades da administração pública, porque em todos, se não todos, a imensa maioria dos contratos de infraestrutura celebrados pelas esferas do governo competentes, do governo federal, estadual e eventualmente municipal, todos eles contêm cláusulas arbitrais. Então é importante que os advogados e advogadas que eventualmente hoje atuem apenas no foro judicial também aprendam as peculiaridades da arbitragem envolvendo a administração pública, porque é um campo ainda relativamente desconhecido, é um campo ainda relativamente inexplorado no âmbito da prática da advocacia. Então, eu saúdo o Sejur, na pessoa do Anderson Schreiber, e a Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa do seu Procurador-Geral, Dr. Leonardo Espíndola, pela iniciativa de promover esse evento e com certeza eu sei que todos nós vamos sair encantados aqui com a conferência de abertura do meu amigo e compadre Gustavo Pinemoy. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para o Procurador do Estado, Gustavo Pinemoy, que também é professor titular da Faculdade de Direito da UERJ, doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, Master of Law pela Yale Law School, nos Estados Unidos. Com a palavra, nosso amigo, Procurador do Estado, Gustavo Pinemoy. Bom dia a todos. Posso começar agradecendo o convite do Sejur, as pessoas do nosso Procurador-Geral do Estado, Dr. Leonardo Espíndola, e do querido amigo, companheiro, professor, procurador Anderson Schreiber, que tem, nesses tempos difíceis do Estado, conduzido a PGE com muita segurança, e quero de público fazer esse registro. Leonardo tem sido uma liderança muito importante para a Procuradoria continuar funcionando, prestando serviços de excelência, servindo ao Estado, sobretudo aos interesses do povo do Rio de Janeiro. E, dentre outros méritos, acho que compôs uma equipe de ponta, de excelência, representada aqui muito bem pelo Anderson, nesse novo momento do Sejur, que está animando o cenário da cultura jurídica do nosso Estado. Então, é uma grande honra estar aqui. Também quero registrar satisfação, prazer de estar ao lado, mais uma vez, do professor, querido amigo Lauro Gama, amigo, dizia o ministro Barroso, há mais anos do que eu e ele gostaríamos de confessar, amigo a perder de vista. Sou padrinho do filho mais novo do Lauro, que me fez esse convite sem me dizer que era em Paris o batizado, então fomos juntos para lá, um momento lindíssimo de muitos anos atrás, e é uma amizade que muito me orgulha. Também gostaria de só fazer um registro. Eu dei uma palestra parecida, acho que foi no último, penúltimo evento do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, ainda quando ainda em vida, no final da vida, o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto.
e aproveitei aquele momento, talvez por uma intuição, de fazer uma homenagem em vida ao Diogo, né? Esse é um ano que a Rio de Janeiro tem perdido grandes juristas. Faleceu o Diogo, faleceu o Cantidiano, mais recentemente o grande professor Zé Carlos Barbosa Moreira. E a ocasião dessa palestra agora já um pouco renovada me traz à memória a figura do Diogo, que foi um grande procurador, foi procurador-geral do Estado da Guanabara. Então, o Leonardo tem essa responsabilidade de estar nessa linhagem de grandes líderes da casa. E lembro que o Diogo era um entusiasta do uso da arbitragem envolvendo questões jurídico-administrativas. Chegou a escrever alguns artigos sobre isso e a funcionar, se não me engano, como árbitro num grande caso envolvendo o setor de óleo e gás. Então é também com uma certa emoção, uma certa nostalgia que eu inicio essa exposição. O subtítulo, na verdade, da exposição, Novos Desafios, tem essa pretensão de capturar o que me parece ser um momento de transição do uso do modelo de solução arbitral envolvendo a administração pública no Brasil. O que eu quis dizer com isso? Da institucionalização à operacionalização tem a ver com o que me pareceu um diagnóstico legítimo de duas ondas ou duas fases nesse movimento do uso da Convenção de Arbitragem em contratos da administração pública no nosso país. Na primeira fase, que eu identifico os últimos 15 ou 20 anos no máximo, concomitantemente à própria consolidação da lei de arbitragem, que, como vocês sabem, é a Lei 9.307 de 1996, que também passou por um processo de maturação longo, penoso, uma discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal, que teve um longo período de vista até a ADIM que envolvia a lei ser resolvida definitivamente, dando pela constitucionalidade da lei, das suas características principais em termos institucionais, definitividade do julgamento, existência de aspectos muito limitados de recorribilidade ao Poder Judiciário. Concomitantemente a isso, e vindo de uma longa tradição do direito público brasileiro, se iniciaram as discussões sobre, em primeiro lugar, a aplicabilidade da lei à administração pública. E eu diria que, em sua maioria, a doutrina brasileira se colocou favoravelmente, mas sempre com muitos senões, sempre com ressalvas que envolviam desde a viabilidade jurídica da própria adoção da arbitragem envolvendo a administração pública, por razões ligadas à tradição do direito administrativo brasileiro, e eu já vou mencionar isso, ligado ao princípio, a uma leitura muito estrita do princípio da legalidade, a uma leitura muito radical do princípio da indisponibilidade do interesse público, dentre outros. Mas a doutrina mais moderna, eu diria que majoritariamente, começou advogando a possibilidade das entidades da administração indireta de natureza empresarial se utilizarem dessas cláusulas nos seus contratos. Não havia aí grande novidade, porque afinal a Constituição submete as empresas públicas e sociedades de economia mista ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, no que se refere às suas obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, mas foi um primeiro passo que se seguiu a uma utilização mais ampla no âmbito dos contratos de concessão e permissão de serviço público, com a modificação da Lei Geral de Concessões e Permissões, a Lei 8987 de 95, e depois uma previsão expressa na Lei 11.079 de 2004, a Lei das Parcerias Público-Privadas, que, por assim dizer, abriram um caminho para uma utilização mais alargada da cláusula compromissória de arbitragem nos contratos envolvendo a administração pública no Brasil. Nessa primeira fase, eu ainda situaria as discussões em torno do que eu chamei aqui de aclimatação do modelo de solução arbitral às exigências do nosso regime jurídico administrativo. Preocupações ligadas à escolha da Câmara de arbitragem, quando a arbitragem é institucional e não ad hoc, preocupações sobre a forma de designação dos árbitros em cada arbitragem concreta, necessidade ou não de realização de licitação para uma e outra questões, a necessidade de se ter ou não observância ao princípio da publicidade administrativa nas arbitragens envolvendo a administração pública, tendo em vista a tradição da arbitragem de estar sujeita a uma cláusula de confidencialidade.
e, se o princípio fosse aplicável, a extensão da sua aplicabilidade nesses casos. Enfim, uma série de discussões que passaram por, primeiro, uma discussão na doutrina e depois chegaram aos tribunais. Essa questão não chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, num acórdão pioneiro do então ministro do STJ, Luiz Fux, hoje no Supremo, abriu esse caminho, afirmando a possibilidade da utilização da cláusula da Convenção de Arbitragem, da cláusula compromissória, fazendo uma distinção muito interessante em relação ao que seriam direitos patrimoniais disponíveis para a administração pública, basicamente entendendo que tudo que fosse contratável pela administração era, em princípio solucionável por meio de arbitragem, procurando, vamos dizer assim, fazer a tradução para o regime jurídico administrativo de um conceito que é do direito civil, que é do direito patrimonial disponível, e permitindo que tivesse segmento no país o uso das cláusulas compromissórias nos contratos públicos entre nós. Eu seguiria na segunda fase, colocando como marco dessa segunda fase o final, vamos dizer assim, da discussão sobre a reforma da lei de arbitragem, que eu acho que marca o final da primeira fase e abre a segunda fase, que é a modificação da Lei 9.307 de 96 pela Lei 13.129 de 2015, que promoveu, dentre outras mudanças, 3 mudanças principais na lei que, de certa forma, encerram, do ponto de vista jurídico formal, as discussões sobre o marco legal da arbitragem envolvendo a administração pública no Brasil. São elas: a introdução no artigo 1º da lei, do parágrafo 1º, que passou a dispor expressamente que a administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O parágrafo 2º, que passou a exigir que a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem seja a mesma que tenha competência para autorizar a celebração de acordos ou transações. E, finalmente, o terceiro dispositivo introduzido pela Lei 13.129 foi o parágrafo 3º do artigo 2º da lei, que dispõe que a arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Por que me parece que essa lei, criando um marco legal específico para a arbitragem envolvendo a administração, encerra uma fase que eu chamei de institucionalização do modelo, inaugura uma segunda fase de sua operacionalização? Porque, de fato, em termos institucionais, agora o país tem um mínimo jurídico que dispõe sobre as questões fundamentais. É possível a administração direta e indireta celebrar contratos contendo a convenção de arbitragem. Essas convenções devem versar, os contratos devem versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, qualquer que seja o entendimento que se tenha sobre isso no âmbito jurídico-administrativo. Há uma autoridade competente para autorizar a celebração da convenção de arbitragem, que tem que ser sempre a mesma autoridade competente para transacionar. E, finalmente, a arbitragem é sempre de direito e deve respeitar o princípio da publicidade. Agora, por que é que se inaugura uma segunda fase, que é a fase em que nós estamos, que eu chamei de fase de operacionalização? É porque o diabo está nos detalhes, não está nas grandes teses. As grandes teses são fáceis. A operacionalização desse modelo, com a sua discussão em casos concretos, importa, evidentemente, novos desafios e novas controvérsias jurídicas. E essas novas controvérsias, se de um lado foram encerradas pela Lei 13.129 de 2015, por outro lado foram reinauguradas, porque há aspectos pontuais peculiares ao regime jurídico administrativo que não foram nem poderiam ser resolvidos numa lei geral e que demandam ou discussões jurídicas no âmbito dos próprios tribunais arbitrais, em que os casos se desenrolam, ou no âmbito do Poder Judiciário, quando uma das partes resolver judicializar a questão, ou, na melhor das hipóteses,
no âmbito da administração pública quando se der a discussão sobre a regulamentação da lei para cada ente federativo. E esse é o estado da arte no estado do Rio de Janeiro. Há uma minuta de decreto, no âmbito da Casa Civil ainda em discussão. Outros estados, como o estado de Minas Gerais, já tem uma lei específica que regulamentou o uso da arbitragem no estado das Minas Gerais. E eu gostaria, a partir daqui, apenas de destacar quais seriam, a meu ver, esses novos desafios à operacionalização da arbitragem no âmbito da administração pública. Os dois slides que se seguem dão um certo passo atrás apenas para resgatar a discussão da fase inicial de institucionalização. O modelo da arbitragem foi muito criticado no Brasil pela velha escola do direito administrativo, liderada pelo grande professor Celso Antônio Bandeira de Mello. É preciso também ter uma certa compreensão e, sem nenhuma pretensão, uma certa generosidade em compreender que o conhecimento se constrói assim. As novas gerações desafiam as gerações antigas com novos conceitos, com novos conhecimentos, até para responder aos desafios dos novos tempos. E é natural que as gerações anteriores reajam com um certo conservadorismo às modernidades e à liberdade com que as novas gerações propõem mudanças. Então, não foi só ele, mas há uma escola tradicional do direito administrativo brasileiro que reagiu muito ao uso da arbitragem no país. E eu creditaria isso à própria formação dos publicistas do país. A gente tem uma dificuldade de imaginar o direito administrativo como um espaço que não seja o espaço da decisão unilateral, o espaço da determinação legal estrita de tudo que a administração pode fazer, e como um espaço que confere sempre à administração pública prerrogativas especiais, sejam elas de natureza substantiva ou material, sejam elas de natureza processual. Como se fossem essas as características que conferem a própria tônica do regime jurídico administrativo, e como se fosse um pecado venial imaginar um funcionamento da administração pública sob um regime pautado em outros paradigmas. Pois é isso exatamente que a arbitragem, dentro dos limites e para os casos específicos em que ela possa ser indicada, propõe. Ela propõe uma certa ruptura com a visão autocrática, a visão imperial, com a visão estritamente ligada ao princípio da legalidade e com a visão de que a administração pública deva sempre se posicionar numa posição de verticalidade em relação aos seus parceiros para propor justamente ao contrário. Então, as críticas principais que foram feitas eram ligadas à escolha consensual do procedimento, da Câmara, dos atos, do próprio objeto da arbitragem, como se fossem escolhas ad hoc, confundidas com uma visão de escolhas arbitrárias, o que de fato seria incompatível com princípios constitucionais da administração pública. Críticas ao seu caráter privado, isto é, ao caráter não estatal, embora, a meu ver, necessariamente público, do árbitro ou do tribunal arbitral encarregado de decidir sobre conflitos envolvendo contratos da administração. E, finalmente, críticas à renúncia a determinadas prerrogativas processuais, como os prazos mais largados, duplo grau obrigatório de jurisdição, dentre outras vantagens que historicamente foram construídas para posicionar a administração não numa posição de vantagem ou de superioridade, mas para produzir uma espécie de igualdade material, de paridade de armas, tendo em vista a omnipresença da administração pública nos conflitos existentes na sociedade, a necessidade de gerenciamento de conflitos de massa, de administração interna das suas questões de informação para municiamento nos processos, das questões financeiras que envolvem o cumprimento das decisões judiciais e assim por diante. O que de nenhuma forma é incompatível com uma visão de isonomia formal que possa existir no âmbito de contratos sofisticados de alto valor, em que interesse mais à administração pública a solução arbitral, em que a administração vai se despir dessas prerrogativas, mas em contrapartida terá outras vantagens, seja como administração pública, sejam vantagens para a sociedade como um todo. E essas seriam, a meu ver, as principais vantagens comparativas da solução arbitral envolvendo casos
que tenham como uma das partes a administração pública, né? A celeridade maior das decisões, devido à decisão em instância única, a escolha do procedimento mais adequado pelas partes, o que evidentemente tem uma vantagem comparativa em relação ao procedimento geral do Código de Processo Civil, embora hoje já se caminhe no novo CPC para a própria convenção do próprio procedimento a ser adotado, que é uma influência, a meu ver, do direito arbitral sobre o processo civil, hipóteses de anulação mais restritas da sentença. Aqui um registro especial em relação à celeridade, né? Além de ser um direito fundamental, introduzido na Constituição por emenda, o direito à razoável duração do processo, essa é uma vantagem de mão dupla. A gente tem o mau hábito de imaginar sempre que o prolongamento dos processos e eventual comportamento procrastinatório de uma das partes possa ser algo vantajoso para a administração. E aqui as duas observações que me parecem pertinentes são, em primeiro lugar, não é direito de nenhuma das partes o alongamento injustificado do processo, isso não é prerrogativa de nenhuma das partes. E, em segundo lugar, essa é uma via de mão dupla que, evidentemente, pode também beneficiar a própria administração. Segunda vantagem, especialização, a possibilidade de, em casos muito sofisticados, de alta complexidade técnica, de designação de árbitros, sejam conhecedores específicos da matéria, com uma tendência evidente à produção de decisões mais acertadas. A terceira vantagem é a maior segurança jurídica, tanto na escolha do foro dos árbitros neutros, o que tem uma evidente vantagem sobre, no caso de contratos internacionais, sobre a decisão pelo Poder Judiciário de um Estado nacional, e as hipóteses mais restritas de impugnação levam também, evidentemente, a uma decisão final mais rápida, com um ganho de segurança jurídica. E eu também acrescentaria nessa chave da segurança jurídica a maior previsibilidade das decisões, uma vez que a tendência é que julgadores mais especializados, que tenham um conhecimento mais específico sobre a matéria em discussão, tendam a tomar as mesmas decisões. Estatisticamente é comprovado, sobretudo se a gente imaginar um poder judiciário gigantesco como o brasileiro, em que os juízes são bacharéis de formação generalista que não têm simplesmente condição de lidar com o fenômeno da litigiosidade de massa e com a necessidade de conhecimentos muito específicos, singulares às vezes, sobre as matérias versadas nesses contratos. E, finalmente, eficiência e economicidade, né? Aqui a gente está falando tanto da redução de riscos sistêmicos para a economia do país, quer dizer, levar a sério a resolução de litígios envolvendo grandes contratos de que o Estado seja parte, envolve um compromisso do Estado brasileiro com a solução célere, segura e técnica dessas controvérsias, e sinaliza para o mercado que esses riscos sistêmicos são reduzidos ou estão em queda. Isso deve proporcionar para a sociedade como um todo melhores condições de contratação, maiores incentivos ao consenso, que evidentemente são alcançados pela possibilidade iminente de uma decisão pronta e de uma decisão técnica. E, portanto, as partes que se defrontam com a ausência do benefício da procrastinação e com o risco de uma decisão justa, têm imediatamente um incentivo para a solução consensual que possa pôr fim ao próprio litígio já submetido ao procedimento arbitral. E tudo isso, a meu ver, deve tendencialmente levar a menores custos de transação, porque as partes naturalmente se sentirão mais seguras de resolverem esses litígios da forma mais abreviada, da forma mais simples, da forma menos onerosa possível. Então, o resumo dessas vantagens comparativas, a meu ver, é que, se de um lado pode haver uma certa renúncia por parte da administração pública, algumas vantagens processuais, recursos que, no caso brasileiro, são ainda recursos em grande quantidade, duplo grau obrigatório, a possibilidade de não contestar e não ter esses efeitos da revelia imediatamente produzidos.
Por outro lado, a situação aqui é de um trade-off, de uma troca em que se perde de um lado, se ganha do outro, e o cômputo geral disso, numa espécie de análise de custo-benefício, é que é possível se concluir que em situações determinadas e para casos específicos, o uso da convenção de arbitragem pode ser um uso vantajoso para a administração pública, como pessoa jurídica de direito público ou privado, e mais amplamente falando, para a sociedade como um todo, por essas vantagens comparativas da solução arbitral em relação às decisões do Poder Judiciário. Eu faria agora, tentando ser didático, a divisão da minha exposição em 3 aspectos específicos. Aspectos políticos, o significado da arbitragem em termos políticos, aspectos econômicos, o que ela pode representar em termos de ganho para a economia, tanto a microeconomia do processo como a macroeconomia da sociedade como um todo, e finalmente aspectos institucionais, que são aqueles, a meu ver, mais preocupantes em relação ao futuro da arbitragem envolvendo a administração pública no Brasil. Em termos políticos, muito singelamente, me parece que adotar como uma prática comum, não diria generalizada, mas comum, a convenção de arbitragem em contratos públicos num determinado país, significa sinalizar para os agentes econômicos que o Estado brasileiro é um Estado que cumpre os seus contratos, que controvérsias naturalmente surgirão, mas que, diante das deficiências do Poder Judiciário e das deficiências específicas do Judiciário em lidar com questões econômicas, técnicas, às vezes de engenharia, às vezes de economia, às vezes de contabilidade, muito sofisticadas, o Estado tem interesse em adotar mecanismos mais adequados de solução de litígios do que a decisão judicial, e essa maior adequação se traduz em soluções que promovam maior rapidez, decisões proferidas por julgadores mais especializados e que, como resultado, produzam maior segurança jurídica e maior eficiência econômica. Do ponto de vista econômico, que eu tenho defendido, me parece que a literatura internacional vai no mesmo sentido, é de que a justificativa pela cláusula compromissória deva ser uma justificativa econômica. Ou seja, como eu já disse, uma análise de custo-benefício geral que leve em consideração, de um lado, os custos elevados da arbitragem. De fato, esse é um aspecto que tem que ser levado em conta, porque a arbitragem não é barata. Ela é, em si, um procedimento oneroso, e ela é, procedimentalmente, para a máquina administrativa, algo que tira a máquina administrativa do seu funcionamento ordinário e a coloca diante de novos desafios de lidar com essa nova fórmula de resolução de controvérsias. Mas esses custos diferenciados, e tendencialmente maiores, devem ser compensados na análise de custo-benefício pelos ganhos em termos de tempo, em termos de especialização, de segurança e eficiência sistêmica para a economia. Isso significa dizer que, a mim me parece que a adoção da convenção de arbitragem nos contratos deve ser justificada, seja em razão do valor elevado dos contratos, seja em razão da sua complexidade técnica ou de ambos os elementos. E isso me parece um trabalho que deva ser inserido, vamos dizer assim, encartado na própria motivação da decisão administrativa a respeito do uso ou não da arbitragem. Há já estudos feitos que propõem um piso no valor dos contratos para esse objetivo. Isso teria a vantagem de tornar mais objetiva a decisão. A partir de um determinado valor, os contratos têm que necessariamente ter essa cláusula. Eu diria que isso pode ser um modelo de decisão administrativa para uso ou não da convenção de arbitragem, desonerando os administradores públicos de a todo momento produzir decisões específicas, mas eu diria que esse não deve ser o único elemento. Acho que deve haver uma certa margem de discricionariedade para que a administração considere, em situações específicas, valores não tão elevados, mas que justifiquem a solução arbitral como a solução mais adequada para matérias tecnicamente muito complexas. Mas me parece que essa é a equação, os elementos da equação são postos aí, quer dizer, o que se perde em termos de custos mais elevados, em termos de renúncia a vantagens processuais, deve-se ganhar
em termos de maior eficiência econômica, maior segurança jurídica para a economia como um todo, tempo de decisão, especialização técnica, levando a decisões mais previsíveis e, em tese, mais acertadas. Bom, e os aspectos institucionais? Como eu disse inicialmente, essa é a fase da operacionalização do modelo. E nessa fase é que as administrações públicas se deparam com as dificuldades de conciliação de um modelo que foi pensado para litígios entre particulares para aqueles que envolvam a administração pública. Então, a meu ver, é preciso que o Estado brasileiro como um todo sinalize que as cláusulas compromissórias estão sendo levadas a sério. E isso envolve evitar ao máximo transferir discussões que podem ser resolvidas ex ante para discussões ex post. A gente sabe que o direito tem uma dificuldade de lidar com situações inusitadas, com situações com conflitos que não puderam ser antecipados, e há formas de lidar com isso. Mas a primeira mensagem que eu deixaria é preciso procurar antecipar ao máximo as questões procedimentalmente complexas e resolvê-las ex ante, até para que as partes se preparem para o momento em que o litígio for deflagrado. Eu coloquei aqui 4 delas nesse quadro, exemplificativamente, mas que me parecem realmente as mais candentes. A primeira, a necessidade ou não de licitação para a seleção da Câmara, no caso de arbitragens institucionais, e acho que quando a administração é parte, o uso da arbitragem ad hoc torna o procedimento quase inadministrável. Eu tive a oportunidade de ser indicado num caso, não vou mencionar em que estado, mas que se queria fazer as audiências num hotel ou num clube, porque até o local onde ia ser feito não estava definido, né? Não havia uma câmara, não havia um espaço físico para a realização das audiências, e aí havia toda a discussão sobre o valor, havia discussão sobre se seria necessário ou não licitar, o que, além de dificultar pragmaticamente a realização do procedimento, sinaliza que a administração pública aparentemente não está levando aquele procedimento muito a sério, o que, de forma muito evidente, é uma contradição nos próprios termos em relação ao ânimos da contratação da Convenção de Arbitragem. Eu adianto aqui que me parece que ambas as soluções são possíveis. Há alguns artigos de alguns arbitralistas que se animaram a discutir isso, defendendo que a administração deve realizar uma licitação, fazendo uma espécie de competição prévia por esse mercado entre as câmaras, visando a obter menores custos para a administração ter menores despesas. E há outros que defendem, me lembro aqui, eu participei da banca do professor Gustavo Schmidt, lá na FGV, em que ele defende que deve haver um credenciamento de todas as câmaras que preencham requisitos previamente estabelecidos. E aí todas essas câmaras credenciadas deixam de participar de uma concorrência pelo mercado, numa licitação, e passam a fazer uma concorrência no mercado, com a possibilidade de indicação pela parte privada da Câmara que melhor atenda aos interesses das partes. Isso geraria uma concorrência entre as câmaras e talvez, o Lauro saberia dizer melhor do que eu, talvez o avanço de algumas câmaras no Brasil revele já essa existência dessa concorrência no nosso país. Por exemplo, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá tem lá uma Câmara de Mediação e Arbitragem que cresceu muito, possivelmente pela boa qualidade dos serviços que presta e pelos custos mais razoáveis vis-à-vis de outras câmaras que não têm tanta qualidade e custos, que oferecem custos mais elevados. O segundo ponto, a definição do regime de indicação dos árbitros, que é sempre uma questão. O Procurador-Geral aqui mencionava, no caso dessa arbitragem do Estado do Rio de Janeiro, é sempre uma discussão muito delicada, em função do conflito de interesses já instaurado, que leva à arbitragem, e de situações, às vezes, politicamente muito delicadas. Às vezes é inevitável, talvez uma solução institucional possível seja na própria convenção se dizer que há uma autoridade que apontará os árbitros, e aí transferir, né, essa decisão, eu não sei a opinião do Lauro sobre isso,
chama-se Appointing Authority, em que talvez isso pudesse ser uma solução. A Fundação Getúlio Vargas já estava definida como... É a Câmara. Mas a indicação dos árbitros não. As partes, naturalmente são as partes que indicam, mas eu digo, essa possibilidade também existe, né? De talvez... Num caso que já é de conhecimento público, que está a começar na Câmara Brasil-Canadá, entre a União Federal, Secretaria dos Portos, a CODESP e uma empresa de navegação sobre um litígio a respeito de terminais portuários, as partes delegaram ao presidente da Câmara a nomeação de todo o tribunal. Que seria essa... A partir de uma lista de 9 árbitros que as partes mesmas fizeram. Então aí, a partir disso, cada parte teve o direito de vetar 1 ou 2 nomes, e dos nomes restantes, o presidente da Câmara, então, nomeou a totalidade do tribunal arbitral, designando um dos árbitros para exercer as funções de presidente. Eu acho que essa é uma solução que pode ser uma solução institucional útil, sobretudo para as dificuldades da realidade político-administrativa do Brasil. Muitas vezes há uma dificuldade de escolha de um nome específico, e delegando isso para uma Câmara que tenha grande reputação e autoridade, com a possibilidade de definição de uma lista prévia, ou da adoção de uma lista de árbitros já credenciados por uma determinada Câmara, e a possibilidade das partes vetarem alguns nomes, acho que há um ganho aqui em termos de segurança jurídica e de garantias de imparcialidade, sobretudo para uma eventual justificativa a posteriori perante os órgãos de controle, que é uma preocupação evidente de toda a arbitragem que envolva a administração pública em qualquer lugar do mundo, no Brasil em particular. Terceiro ponto, a delimitação clara das matérias objetivamente arbitráveis nos contratos. Esse talvez seja um dos pontos mais delicados. Eu acho que o conceito que foi adotado na lei por uma solução de momento de direito patrimonial disponível, o uso de um conceito de direito privado para o direito administrativo cria ensejo para uma discussão jurídica permanente. Desde aqueles que acham que toda e qualquer matéria contratável é solucionável por meio da arbitragem, adotando um conceito amplo de direito patrimonial disponível, que parece uma posição razoável, justificável, até aqueles que consideram que esse conceito deva ser tomado em termos muito estritos e apenas o que legalmente previsto como direito patrimonial disponível estaria sujeito a uma decisão por via de arbitragem. O fato é que essa delimitação clara, a meu ver, deve constar dos contratos. A minha posição pessoal é de que tudo que for contratável é arbitrável, ressalvados os casos em que as partes no contrato disserem que não estará submetido à arbitragem como manifestação da sua autonomia da vontade. E o quarto ponto, mecanismos efetivos de cumprimento das sentenças arbitrais. Isso é matéria para os processualistas, né? A arbitragem tem essa vantagem, né? Os seus especialistas vieram de outros campos do mundo jurídico, né? Começou com os internacionalistas, depois vieram os civilistas, processualistas, e agora também os administrativistas são chamados à discussão. Mas o que eu quero dizer aqui é que, preferencialmente, o uso da arbitragem deva ser acoplado, agregado a mecanismos privados de cumprimento de sentenças, fundos garantidores, formas efetivas de garantia do cumprimento, para que, nas palavras do mestre Barbosa Moreira, a decisão arbitral não se torne um sino sem badalo, para que a gente não tenha algo que seria inevitável sem uma previsão específica, que seria a necessidade do cumprimento por via do procedimento do precatório judicial do artigo 100 da Constituição, e eu já vi que há uma discussão específica ao longo do seminário sobre essa matéria, que realmente é muito importante. A lei de arbitragem, considerada no seu todo, especificamente a Lei 13.129 de 2015, adotou algumas salvaguardas institucionais importantes. O mesmo procedimento que visa produzir mais celeridade, mais segurança jurídica, mais eficiência, também é um procedimento garantista, no sentido de assegurar mínimo de contraditório e ampla defesa, e no caso da administração pública, a observância do princípio da publicidade.
se coloca aqui o problema concreto na operacionalização de um caso específico, que é da extensão dessa publicidade. Como um princípio, uma cláusula aberta, publicidade pode ter vários significados, pode ser publicidade perante os órgãos de controle, pode ser publicidade para todo interessado que peticionar nos autos da arbitragem que queira ter cópia de inteiro teor, ou pode ser publicidade como a do judiciário, em que o processo é aberto a qualquer interessado. As sessões, as audiências teriam que ser todas elas públicas. E também as questões de confidencialidade comercial, industrial, as questões de segredo de justiça que poderiam ser decretadas por um juiz. A solução que até o momento tem me parecido a mais adequada é a de que, como o árbitro é juiz de fato e juiz de direito, ele tem os poderes instrutórios próprios do juiz de direito. Portanto, ele pode, a requerimento das partes ou de ofício, decretar que o processo corra sob determinado nível de confidencialidade, como se fora um segredo de justiça, para proteger exatamente esses segredos que, constitucional ou legalmente, mereçam proteção. A segunda salvaguarda é de que, pela lei brasileira, toda arbitragem envolvendo a administração deva ser sempre de direito e nunca por equidade. Tem se justificado isso como uma imposição do princípio da legalidade administrativa. Acho que a justificativa é correta, é adequada. Acho que a preocupação é essa mesmo, de não haver um descolamento do princípio da juridicidade e uma eventual abertura aí para controvérsias judiciais, impugnação a posteriori das sentenças arbitrais perante o judiciário. Mas eu só faria a ressalva de que essa observância de que as arbitragens devam ser sempre de direito não exclui a possibilidade de submissão de conflitos de interesses entre a administração e partes privadas ao direito estrangeiro ou ao direito internacional. Seja ele hard law mesmo, tratados e convenções, seja ele soft law, que eventualmente, no bojo daquele contrato, justificadamente, seja aplicável a esses casos. Muitas vezes há contratos de empréstimos, financiamentos internacionais em que o Estado é parte, e que há a convenção de arbitragem, e há essa discussão, é arbitragem de direito ou não é, né? Assim, me parece que, dentro do conceito amplo de juridicidade administrativa, admitida pela Constituição e pela lei brasileira a aplicação do direito estrangeiro, seja ele o direito dos povos, tratados internacionais, etc., seja o direito aplicável ao contrato, ainda que não hard law, me parece que essa regra será, portanto, observada. E, finalmente, as garantias processuais da arbitragem, que são asseguradas pelo controle jurisdicional a posteriori, com a possibilidade de adoção pelo judiciário de medidas cautelares antes da instauração do tribunal, né? A lei foi modificada para deixar isso claro, a execução nos casos em que não houver uma solução privada e as hipóteses restritas dos artigos 32 e 33 de anulação de sentenças. Eu coloquei aqui como riscos institucionais, acho que isso agora no Superior Tribunal de Justiça já está equacionando bem. Recentemente, num caso que envolvia a ANP e a Petrobras, essa matéria já foi endereçada pelo STJ. Há uma tendência de alguns setores da administração pública de levarem a uma discussão perante o Poder Judiciário previamente à própria instauração, ou concomitantemente à instauração do painel arbitral, a própria validade e a extensão da cláusula compromissória. Quer dizer, eu entendo, evidentemente, a posição dos advogados públicos, que tem que cumprir o seu dever, e se essa for a determinação, acho que tem que fazer isso com o máximo empenho, no melhor da sua ciência e consciência. Mas o que me parece é que, num país cuja tradição é sempre tornar regra o que é exceção, utilizar a discussão sobre cláusulas compromissórias claramente ilegais, que permitiriam um controle prévio pelo Poder Judiciário, excepcionando assim o princípio geral de toda arbitragem de que o juiz é o juiz da sua própria competência. Portanto, o tribunal arbitral é que vai decidir, pelo menos a priori, se ele tem competência ou não para examinar esta ou aquela matéria. Me parece um risco sistêmico que o país não deve tomar.
me parece uma exceção que não se deve abrir, até porque as hipóteses, Léo, de controle de cláusula compromissória é claramente legal, o Lauro pode dizer isso melhor, como meu consultor sobre arbitragem, são hipóteses muito específicas, muito restritas. Né? O que você faria seria transferir para o Poder Judiciário, abrindo-se essa caixa de Pandora, todo um conjunto amplo de arbitragens que o país teria pela frente, que os tribunais ficariam como que subjúdice esperando a definição do Poder Judiciário. Então, essa decisão me parece uma decisão que deva caber, em primeiro lugar, ao Tribunal Arbitral e, eventualmente, depois da sua decisão, se houver previsão legal, na impugnação que uma das partes entenda cabível a posteriori perante o Poder Judiciário. Para concluir, eu acho que essa é uma tendência, né? Já não me parece mais ser possível se falar na arbitragem, tamanha a sua importância, não só para o mundo do comércio privado, mas cada vez mais para a relação de parceria entre os Estados nacionais e os agentes privados, já não me parece mais possível se falar na arbitragem como um mecanismo alternativo de solução de controvérsia, o que carrega uma conotação de uma solução meramente improvisada, de uma solução adaptada para situações específicas. Acho que a tendência que a gente deve perseguir, a qual a gente deve se perfilar e que nós devemos, como sociedade, perseguir, é de analisar, a partir de dados empíricos, os critérios que devam justificar a adoção da cláusula de arbitragem e sermos fiéis a essa adoção. Quer dizer, levar a sério essas arbitragens como um mecanismo que possa produzir um arranjo de maior capacidade institucional para produzir maiores benefícios para a sociedade como um todo. Não tomar como preconceito de que é uma solução privada que desvirtua o regime jurídico administrativo, que em 2017 já me parece algo superado. Não também uma decisão política autocrática de um determinado governante com um viés mais à direita ou mais à esquerda, mais liberalizante ou menos, mas como uma solução de Estado que dê maior segurança jurídica e maior eficiência nas contratações públicas. É nesse sentido que eu proponho essas 4 singelas conclusões, que eu chamei aqui de alternativa ao adequado. A constatação óbvia que o Supremo já há quase 20 anos chegou, na verdade há 15, acho que foi o julgamento final de 2002 sobre a constitucionalidade do modelo de arbitragem, na existência de monopólio do Poder Judiciário para a solução de controvérsias, inclusive envolvendo a administração pública. São apenas modelos institucionais de produção de decisões diferentes para situações diferentes. Constatação empírica de que há modelos institucionais alternativos e, em certos casos, mais seguros e eficazes, que devem ser admitidos e abraçados com determinação e prudência. E, finalmente, sendo esses os casos, a arbitragem deixa de ser um mero modelo alternativo para se tornar um modelo mais adequado de solução de controvérsias. Sendo esse o caso, acho que, de fato, não há que se falar numa solução que seria desvirtuadora do regime jurídico administrativo, senão numa espécie de superação histórica de um modelo por outro, que vai se adaptando à medida em que novos desafios se colocam perante a administração pública, à produção de mecanismos institucionais de decisão mais seguros e mais eficientes. Parece que esse é o estado em que nós nos encontramos e gostaria de acreditar que esse é o caminho que nós vamos seguir. Obrigado, gente.